Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui iniciando mais um trimestre, já estamos no terceiro trimestre de 2025 e neste trimestre nós estaremos falando sobre a igreja em Jerusalém, um assunto muito importante. Nós estaremos trabalhando o texto de Atos desde o capítulo 1 até o capítulo 15, versículo 23, 24, na verdade, meus amados, quase até o capítulo 16, para não entrar em mais detalhes com os irmãos. E nós estaremos nesta primeira aula falando com os irmãos a respeito da igreja, do surgimento da igreja, do nascimento da igreja lá no Pentecostes. Amém? Então eu espero que todos os irmãos estejam bem, que tenham passado uma semana abençoada. Estamos aí, iniciando mais um trimestre. E sem mais delongas, vamos entrar na nossa aula. E conforme nós já temos estudado, meus irmãos, Jesus lá em Lucas 24, 47 a 49, também em Atos de 1 a 4, que é uma parte do que nós estaremos estudando. Na verdade, nós estaremos estudando a partir do capítulo 2, mas já precisamos entrar aqui no capítulo 1, a partir do versículo 4 ali. E com isso nós vemos que fica muito claro ali que o evangelho deveria ser pregado, o arrependimento, a remissão dos pecados, e isso deveria ser feito a todas as nações. E deveria começar ali em Jerusalém. E é isso que nós estaremos estudando hoje. Jesus, ali nós vemos que ele colocou os seus discípulos como testemunhas, meus amados. Determinou ali que eles ficassem em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. E este poder, meus irmãos, ele veio através do derramar do Espírito Santo sobre cada um deles, ali no que nós conhecemos hoje como Pentecostes, né? Como Pentecostes, para nós cristãos, é claro. Muitos pensam que este termo Pentecostes, ele surgiu ali com o derramar do Espírito sobre a igreja em Atos, o que na verdade não existe, não foi dessa forma. Este termo, meus irmãos, ele se refere a uma festa judaica que ocorre ali desde os primórdios praticamente deste povo, na verdade. Isto ocorre 50 dias após a Páscoa, então 50 penta, né? Desta maneira que nós já precisamos começar a entender a partir daqui. Ali se fundia, desculpem, esse frio aqui está me deixando um tanto quanto afônico. Ali, meus irmãos, havia se fundido, ou se fundia ali a festa da colheita do trigo, a entrega também das tábuas da lei de Moisés, que ocorreu ali 50 dias após a saída do Egito, a saída do povo do Egito. Ali ficou conhecida também como Shavuot, né? Isso está em Deuteronômio 16:10, isso está também em Levítico 23, 15, 16, Êxodo também 34, de 22, no 22, no versículo 22 e no versículo 29 também. Se comemorava também ali a festa das semanas, né? Isso se refere às 7 semanas de festa, que eram as 7 semanas que ocorria esta festa. E também as primícias, né? O dia das primícias. Então vocês viram que foi um conglomerado de festas ali reunidas. Essa festa das primícias, meus amados, é a colheita das primeiras espigas de trigo. Sim, são espigas de trigo. Esta festa, meus irmãos, comemorada, ela já era há mais de 1.200 anos. Eu acredito que até quase 1.400, 1.500 anos, mas eu não entrei muito em detalhe de pegar este período todo, porque senão a aula ia ficar mais longa ainda, né?
E com o evento da descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes ali, acrescentou-se ainda mais esses dois eventos para aquele dia, ou seja, o pentecostalismo cristão, cujo significado é a descida do Espírito em forma de línguas de fogo, e também o nascimento da igreja cristã pentecostal, ou seja, a Assembleia de Deus no Ministério Belém, entre outras, é claro. E é isso, é sobre isso que nós estaremos falando, estaremos estudando nesta aula de hoje, ou seja, sobre essa descida do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus lá em Atos, no seu capítulo 2. Isto, meus amados, como eu acabei de falar para os irmãos, marcou o início da igreja, no sentido cristão, bem como também o começo da pregação do evangelho pelos apóstolos, aqueles apóstolos que foram separados por Jesus, que nós já sabemos e conhecemos. Durante o seu ministério terreno, ele veio aqui, ele esteve conosco e ele estabeleceu os fundamentos ali da igreja cristã. E aí ficou cada um dos seus apóstolos, discípulos naquela época, aptos a ensinar sobre o reino de Deus. Né? E aí foi o que eles passaram a fazer, formando-se assim a grande comissão, como nós costumamos falar, né? Uma grande comissão ficou estabelecida a partir daquele momento. E eu queria acrescentar aqui, meus irmãos, também, que eles já desde o início, eles seguiram muito rigorosamente, ou seja, seguiram à risca todas as ordenanças instituídas por Jesus. Nós não podemos, inclusive, nós não podemos deixar de perceber e ver isso, e não podemos deixar de cumprir essas ordenanças, né? E são duas as ordenanças que ele deixou e estabeleceu para nós. É o batismo nas águas, que está lá em Mateus 28:19, portanto, dide e ensinai a todas as nações, batizando-os, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desta maneira, esta é a primeira das suas ordenanças. E também a ordenança da ceia do Senhor, que nós participamos dela todas as vezes que elas são celebradas, no nosso caso, na nossa congregação aqui, nós fazemos isso uma vez por mês. Né? Isso está lá em Mateus 26, versículo de 26 a 30, está em 1 Coríntios também 11:24, que diz que nós devemos fazer isso em memória dele. Então está muito bem claro que é para fazer. Né? Pessoas colocam dúvidas a respeito disso, mas está bem claro que é para fazer. Além disso, meus irmãos, seguiram também com todos os critérios que foram estabelecidos por Jesus. Então eles obedeceram rigorosamente tudo aquilo que foi estabelecido por ele, como suas doutrinas, todo aquele seu discipulado, tudo aquilo que aconteceu. Porque sem estes, meus irmãos, sem essas orientações, sem esse preparo, o crente, sem dúvida nenhuma, fracassaria na sua fé e ele se sufocaria, né, a si mesmo nessas malhas do erro que nós vemos aí escancaradas hoje. Tinha também naquela época, sem dúvida nenhuma. Fica, portanto, claro, meus irmãos, que a natureza, meus amados irmãos, do Pentecoste cristão, ela é divina. Ela é divina, então ela veio de Deus para nós, de fato. E assim, ela ensina que a comunhão provém do amor do Espírito Santo. Isso está lá no versículo 42. Falando também, meus amados, sobre a oração a partir daquele versículo. Por quê? Porque foi em oração que eles estavam ali, aguardando o derramado do poder do Espírito. Mas vamos buscar nos aprofundar um pouco mais nessas coisas, descobrir um pouquinho mais a respeito disso tudo, durante todo o transcorrer desse trimestre. São 13 aulas maravilhosas que nós teremos, uma melhor do que a outra. Então, esse livro de Atos, nós estudaremos apenas a parte da formação
da Igreja de Cristo, ou seja, a formação da Igreja de Cristo, a sua expansão, bem como a natureza do pentecostalismo bíblico. Então nós estaremos expondo bastante material, bastante subsídio, bastante coisa importante para todos nós que somos cristãos, meus irmãos. Não podemos perder esse trimestre. O texto sugerido para esta primeira aula, está em Atos 2, versículo de 1 a 14. Ok? Vamos lá então, vamos iniciar essa nossa aula e eu acredito que ela será bem proveitosa para cada um de nós. O texto sugerido, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nele, não vamos sair dele porque muitas coisas ainda virão nas nossas aulas, ok? Percebemos, meus irmãos, claramente que a igreja ela surge nos primeiros anos do primeiro século, ou seja, logo após a morte na cruz de Jesus Cristo, ou seja, 50 dias após isso. E vem através do derramar do Espírito Santo, que se deu de forma audível e de forma visível, demonstrando assim a presença de Deus no meio do seu povo. Foi uma coisa que foi vista de fato, ok? E veio como o texto nos apresenta, veio através de um som como um vento impetuoso e da manifestação de línguas como que de fogo. Então foi uma coisa visível, uma coisa audível. Estas são as principais, meus amados, as principais características que marcaram o Pentecoste, né? Que marcaram aquele ocorrido, aquilo que eles viveram. Mas como nós já falamos também, o povo deveria, nesta festa, apresentar ofertas voluntárias, expressar alegria e gratidão. Nós já falamos para os irmãos, Deuteronômio 16, 9 e 12 nos traz dessa maneira. E foi dentro de todo este contexto, ou seja, foi este o contexto escolhido por Deus para derramar ali o seu Espírito, ou seja, diante de uma alegria muito grande. Vejam, meus irmãos, que são... que estes fenômenos espirituais ocorridos, como o vento o vento veemente e as línguas como que de fogo, eles vêm e se apresentam em uma natureza assim teofânica. O termo teofânica significa, ou seja, é uma manifestação audível e uma manifestação visível de Deus. Então a teofania significa isso. É algo quase que, vamos dizer assim, palpável, a gente consegue quase que pegar, né? Então, assim como houve lá também, nós podemos usar alguns exemplos, houve também lá em Juízes 13:6, onde aparece um anjo com forma humana, não é verdade? Também no caso da sarça ardente, lá em Êxodo 3, de 2 a 6, ou também o fogo, os trovões e a fumaça que saíram ali, que ocorreram ali no Monte Sinai, lá em Êxodo 19, 16 e 20. Percebemos também, meus irmãos, uma conexão muito importante. Nós percebemos que existe uma conexão bem intrínseca mesmo entre o evento do Sinai, onde Deus deu ali a lei a Moisés e estabeleceu ali aquela primeira aliança com Israel. Já no Pentecoste, nós vemos ali o derramar do Espírito Santo sobre os crentes, ok? E ali foi inaugurada também uma nova aliança. Nós temos ali a antiga aliança em Moisés e essa nova aliança, estabelecendo ali e capacitando a igreja para a sua missão global, ou seja, a grande comissão, como nós já falamos e já estudamos em aulas anteriores com os irmãos. E isto, meus amados, estabelece uma nova era, onde Deus, através do seu Espírito, passa a habitar nos cristãos verdadeiros. Tenho que frisar, nos cristãos verdadeiros, aqueles que realmente se entregam a Cristo, aqueles que se entregam a Deus e que buscam
em espírito e em verdade. Ou seja, aqueles que de fato compõem a igreja de Jesus. Nós sabemos que o joio está misturado com o trigo, mas é desta forma que nós devemos apresentar para os irmãos. E assim, meus amados, muitos estudiosos, vamos dizer desta maneira, vou citar alguns para vocês. Nós podemos citar ali o Filo da Alexandria, ele foi contemporâneo ali de Jesus, foi contemporâneo de Paulo também. Nós temos Billow, nós temos Marshall, Hugo, entre outros também. E nós também entendemos que assim como houve essa teofonia no Sinai, onde a presença de Deus se daria lá no tabernáculo, nós podemos fazer um comparativo ali dessa teofania que ocorreu no Sinai, onde Deus estaria no interior, ele habitaria no tabernáculo. Hoje nós podemos sim afirmar que Deus, ele habita em sua igreja, ou seja, em nós, no nosso coração, dentro de nós. A igreja, portanto, meus amados, formada por todos os crentes salvos em Cristo e cheios do Espírito Santo, passou a ser e é, a partir daquela época, a habitação de Deus na pessoa do Espírito, do seu Espírito. Portanto, amados, ele não está mais em templos judaicos, porque nós podemos entender que essas línguas de fogo significam ou se associam ali com a presença de Deus no Santo dos Santos, do tabernáculo. Nós já falamos sobre o tabernáculo na nossa, acho que penúltima aula, mandei um desenhozinho do tabernáculo para os irmãos, então nós já sabemos o que é o átrio, o que é o Santo dos Santos, nós já sabemos e conseguimos distinguir isso tudo. Então agora, meus amados, ele está habitando nos seus verdadeiros filhos, o que trouxe também o dom profético através de cada um de nós. Isso está lá em Atos 2, 17 e 18. Pois, isto posto, pois, o Espírito Santo, ele habita em nós e ele enche todo o seu povo, ele nos alimenta e ele nos torna desta maneira uma comunidade de profetas. Isso fica destacado sobre sobre o prisma, inclusive, de estudiosos como o Strontind. Ele diz o que? Ele diz que o Pentecostes não é apenas uma teofania dramática, mas de fato como ocorreu e como aconteceu lá no Sinai. E ele estabelece ali, através dos seus estudos, a criação de uma comunidade de profetas, tão memorável quanto a criação de Israel ali na condição de sacerdotes. Ou seja, pela segunda vez, meus irmãos, na história, pela segunda vez na história, Deus está visitando o seu povo e mediando uma nova vocação para ele, a profética, além de sacerdócio real, como a de Israel, ok? Portanto, meus amados, a experiência do Pentecostes marca o nascimento da igreja, que na verdade foi instituída antes por Jesus, quando ele falou ali com Pedro, né? Lá em Mateus 16, 18, ele fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então ali já foi instituída a igreja, porém ela foi inaugurada no Pentecostes. E assim, ela, logo após ali a morte de Jesus, após a sua ressurreição, dali ela já se encaminha para o seu nascimento no Pentecostes. E ali ela vem como uma comunidade de profetas. Isso significa, meus amados, que Deus veio habitar em um novo templo, ou seja, na sua igreja. Nós vemos isso em Ezequiel 36, 27, que diz que eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vós, e vos farei, né? Vos farei andar nos meus estatutos e guardares os meus juízos.
É dessa maneira que traz o texto. Vemos também isso lá em Jeremias 31, 33. Nós já estudamos esse contexto quando fala de uma nova aliança a ser estabelecida, onde ele escreverá nos nossos corações, ou nos corações do povo de Israel, e assim ele será o Deus deles e eles serão o seu povo. É desta forma, nós temos todo esse contexto, meus amados, para poder conjecturar, mas são coisas que nós já estudamos, já vimos, então eu acredito que os irmãos ainda tenham isso guardado no coração de vocês. Isto, meus amados, irá ocorrer com Israel também. Para Israel irá ocorrer com ele também, além de nós que já somos forjados dessa maneira, né? O que tornaria ali o anseio de Moisés para o povo uma realidade. Né? Uma realidade. Porque nós vemos lá em Números os desejos de Moisés, lá em Números 11, 29, ele diz o quê? Tens tu ciúmes de mim? Uma pergunta que ele faz. Né? Quisera Deus que todo o povo do Senhor fosse profeta. Olha o anseio dele, né? E que o Senhor colocasse o seu espírito sobre cada um deles. Entenda também, meus irmãos, que aqui nós falamos da igreja de Cristo como um só corpo, como um corpo. As denominações, conforme nós vemos hoje por aí, são nomenclaturas, né, de homens que distinguem-se pelo entendimento e pela relação dessas pessoas com as escrituras, ok? Cada um vai fazer o seu entendimento, desde que seja alguma coisa equilibrada e coerente, de acordo com a escritura sagrada, e aí esse entendimento vai trazer um nome, uma nomenclatura para a igreja. Porém, a igreja é uma só. Ela é uma só e deve ser uma só sempre. Mas falando um pouco mais para os irmãos sobre o propósito do Pentecostes, que é o nosso assunto de hoje, nós vemos que Deus ele está presente em meio ao seu povo. Lucas, lá em Atos, meus amados, ele não quer apresentar ali um Deus teórico, sabe? Ele não quer apresentar para os irmãos ali um Deus subjetivo, ele quer apresentar um Deus verdadeiro, um Deus vivo, um Deus real, que de fato porque Deus ele estava de fato ali, ele se fez presente de uma maneira visível, inclusive. Os que estavam ali até poderiam não entender o que estava acontecendo, mas, meus amados, eles não tinham também como duvidar de que Deus estava ali. Atos 2, versículo 11 e 12, deixa isso muito claro. Por quê? Porque ali ele era visto, ali ele era ouvido por todos. E este era de fato o seu propósito, o testemunho das pessoas que viram, a demonstração da sua presença ali no Pentecostes. Atos 2, 4 nos traz desta maneira. E todos ali, meus irmãos, foram impactados, independente de quem era, de quem fosse ou de quem seja. Atos 2,6 traz dessa maneira. Os que eram da comunidade cristã, eles perguntavam o que isso quer dizer, o que está acontecendo. Nós vemos isso lá em Atos 2,12. E Pedro ali, ele traz a resposta através de uma pregação contundente, onde ele cita, inclusive nesta pregação, o profeta Joel, demonstrando assim o real cumprimento da profecia de Joel ali no Pentecostes, lá em Atos 2, 17. Essa profecia, meus amados, que Joel profere ela tempos antes, diz assim: e acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens verão visões. É desta maneira, amados. Convém dizer também que até mesmo os cristãos ali reunidos, deixar isso bem claro para os irmãos, eles não tinham conhecimento do que de fato iria ocorrer ali. Porém, eles aguardavam com uma expectativa muito grande o cumprimento da promessa do Espírito feita a eles, né, por Jesus, lá em Lucas 24, 49, em Atos também 1, de 5
a 8, meus amados. E assim, quando eles se viram vivendo aquele momento, vivendo aquela situação toda, um momento de falar em línguas, é, de cada um que estava ali naquele local, eles tiveram a certeza do cumprimento desta profecia. E assim, Pedro revela a profecia de Joel, como nós acabamos de mencionar para os irmãos. Era algo assim, digamos, humanamente, meus irmãos, impossível sendo vivido por todos aqueles que ali estavam lá no Pentecostes, conforme foi predito, inclusive por Jesus. E assim, meus amados, com o cumprimento desta profecia, fica muito clara a presença de Deus e de uma nova maneira, ele se apresenta de uma nova maneira, ou seja, habitando em seus discípulos, os verdadeiros discípulos. E com isto, nós percebemos que isto é inclusive para todos os gentios. Sim, nós percebemos que inclusive os gentios foram tomados ali. Irmãos, nada poderia superar o preconceito dos crentes judeus naquele momento, a não ser a evidência de que os gentios que ali estavam também haviam recebido este dom. E eu explico. Foi o de falar em línguas? Não, meus amados. Para que fique mais claro para os irmãos, eles receberam sim o dom. Né? Mas qual o dom? Os discípulos, eles falavam em línguas. Ok, eles falavam em línguas. Agora, cada um, inclusive os gentios que estavam ali, entendiam em sua língua materna. Então, entenda, meu irmão, que eram 120 discípulos e mais ou menos ali 3 mil visitantes, uma média ali de 3 mil visitantes. E eu vejo isto como um duplo milagre. Fica muito claro, é um duplo milagre. E eu vou explicar por quê para os irmãos. As línguas, elas podem ser glossálicas, para que fique bem claro para os irmãos, ou seja, são línguas estranhas a quem as profere, mas são estranhas também a quem as ouve. Então, quem as ouve não tem o entendimento delas. Ou podem ser xenolálicas, línguas xenolálicas, ou seja, são idiomas conhecidos, que foi o que aconteceu lá, porém estranhas a quem profere, ou seja, os discípulos não sabiam, não conheciam aquelas línguas e proferiam, e as pessoas tiveram o dom de ouvir nas suas próprias línguas. Portanto, os ouvidos de todos ali, inclusive os gentios, foram abertos através do dom do Espírito Santo para o entendimento da pregação, conforme nós vemos em Atos 11, versículo 17 e versículo 18, meus irmãos. Vejam também que a Escritura, ela apresenta, através de Paulo ali em Éfeso, cristãos que sequer haviam ouvido falar do Espírito, e ali Paulo impondo a mão sobre eles, eles viveram esta experiência. Isto removeu deles qualquer dúvida que eles poderiam ter com relação a isso, porque ali eles profetizaram, ali eles falaram em línguas. Isso está em Atos 19:6. Mas lá, vamos estudar um pouco sobre este falar em línguas na Escritura. Isso eu acho que é uma dúvida muito grande de muitos irmãos, né? Meus irmãos, falar em línguas é uma prática que nós, os cristãos pentecostais, nós cremos, devido à sua base bíblica. Está baseado biblicamente, sim, com certeza. Nós temos a respeito disto a narrativa de Marcos 16, nós temos a de Lucas em Atos também, nós temos a de Paulo lá na carta dele aos Coríntios. Então são várias narrativas que testificam o falar em línguas. Começando a minha explicação aqui com vocês, eu acho que ela será bastante suficiente, mas começando ali por Coríntios, Paulo ele fornece importantes informações sobre os dois dons, que certamente eram muito usados naquela comunidade, o dom de línguas e o dom também de profetizar. Eles, aliás, eles usavam de uma maneira até desordenada, né? Até desordenada, faziam da maneira como eles queriam. Por quê?
como nós percebemos, Paulo, ali nesta carta aos Coríntios, ele coloca critérios e regras de uso. 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 12 também fala sobre isso, sobre os dons, e assim vai. 1 Coríntios 12 e 14, uma leitura desses dois textos é muito bom neste sentido. O servo de Deus, ele ensina que esses dons eles devem fazer parte da igreja de Cristo, sim, porém devendo ser usados de uma forma correta, de uma forma ordeira, de uma forma organizada, de uma forma equilibrada. Afinal, né, nós temos o domínio sobre esse espírito de profecia, ok? Então, nós temos esse domínio, nós podemos reter, segurar, esperar um pouquinho, nós podemos administrar isso desta forma, é o que percebemos nos estudos que nós fazemos. Então, vamos lá. A principal função, meus amados, a principal função da profecia e do falar em línguas é edificar o corpo de Cristo. Quer de forma individual, a hora que eu estou em oração, a hora que eu estou falando com Deus, ou coletiva também, como nós vemos lá em 1 Coríntios 14, de 1 a 33. Esse é o contexto de toda a explicação que eu gostaria que os irmãos lessem. O que nós entendemos, meus irmãos, é que a igreja de Corinto, ela já tinha um problema muito grande de desordem, de desorganização. Isto fica muito claro em vários outros textos, inclusive havia maus procedimentos ali durante a ceia do Senhor, meus amados. Nós sabemos e temos conhecimento, através do contexto aplicado ali em outras situações também, de fatos como imoralidades sexuais que ocorriam. E assim Paulo ajusta, através de todo o ensino que ele passa, o procedimento deles aos padrões daquilo que Deus exige, aos padrões daquilo que foi estabelecido por Deus. E eu consto aqui também, meus amados, que este preceito, ou seja, a profecia de se falar, a profecia e o se falar em línguas, vem sendo atacado hoje por muitos cessacionistas, ou seja, igrejas tradicionais como os presbiterianos, os renovados, os calvinistas. Estes não creem que a obra do Espírito continua através da sua igreja. Eles pensam que aquilo foi um evento único naquela situação. Mas nós já sabemos que não, porque nós falamos a respeito dos textos onde Paulo aplica realmente estes dons que Deus nos deu, não é verdade? Temos também, meus amados, igrejas históricas, aquelas igrejas carismáticas. Eles aceitam o mover do Espírito, sim, eles aceitam, mas eles aceitam de uma maneira diferente. Eles alegam, meus amados, que o batismo com o Espírito acompanha a nossa conversão, né? Então, você se converteu a Jesus, né, dessa maneira, você já é acompanhado por esta evidência. E a gente sabe que não é assim. Ou seja, eles não entendem como uma bênção subsequente como nós cremos. Ok? Nós entendemos que a nossa regeneração, ela vem, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E aí, subsequentemente a isso, nós somos batizados pelo Espírito Santo e falamos em línguas. Vamos desenvolver o nosso falar em línguas. Isso é uma entrega, é uma busca. É dessa maneira que isso acontece, é dessa maneira que isto vem até nós, meus amados. E há ainda uma terceira vertente, há ainda uma terceira visão, e isto é vista pelas igrejas ali oriundas daquele movimento Holiness. Não vou entrar em detalhes do que seria esse movimento com os irmãos, né, senão a gente vai se estender um pouco mais também. Mas eles entendem que o batismo no Espírito Santo ele vem após a regeneração. Né? Só que nem sempre ele é acompanhado de outras línguas. Ok? Nem sempre é acompanhado de outras línguas. Agora, quem entende que os dons cessaram não tem respaldo nenhum bíblico. Eles não cessaram. Algumas coisas são aceitáveis, mas o cessar do dom de línguas não. Isso não é aceitável porque está implícito nas cartas que nós já ouvimos aqui, já falamos, os textos
que nós vimos de Mateus, de Marcos que diga, é desta maneira, meus amados. Então nós temos conteúdo suficiente para balizar o falar em línguas, a continuidade. Lá em Coríntios mesmo, meus amados, nós vemos os 9 dons do Espírito, que são o quê? Sabedoria, conhecimento, fé, o dom de curar, o dom de operar milagres, o dom de proferir, de profecia, o discernimento de espírito, diferentes tipos de língua, o dom de interpretação, são 9 dons. Nós sabemos disso, isso é vastamente, de conhecimento de todos, eu tenho certeza disso, mas que fique bem claro, meus amados, que o mais praticado e o mais usado é o dom de línguas. E isso tem, sim, tem de fato uma razão. E esta razão está no fato de que nós, pentecostais, somos enfáticos em ensinar que, de acordo com Atos 2, no versículo 13 e no versículo 19, o falar em línguas seria apenas ali a evidência inicial, e ela vem com o batismo com o Espírito Santo. 1 Coríntios 11, 7 nos fala a respeito disso também. Entendam, meus irmãos, que todo cristão recebe pelo menos um dom do Espírito Santo. Sem dúvida nenhuma, isso está em Pedro 4, versículos 10 e 11. E isto vem a nós de forma gratuita. Olha que maravilha, não é verdade? E é para toda a nossa vida. No entanto, a sua manifestação ela é ocasional e está sujeita ao cristão, ao seu empenho, à sua busca, à sua relação com o Espírito Santo. A nossa posição assembleana é a de que este batismo com o Espírito Santo, ele vem sempre após a regeneração, é sempre acompanhada também com o falar em línguas. E isto é apenas uma evidência inicial, que precisa ficar claro para os irmãos. O batismo com o Espírito Santo é uma evidência inicial, porque a evidência contínua desta relação com o Espírito Santo é o fruto do Espírito Santo, apresentado lá em Gálatas 5, 22 e 23. Isto é, além de outras evidências, que fique muito claro para os irmãos. Gálatas 5, 22 e 23, além de muitas outras evidências. Entenda, portanto, que desde a conversão, a pessoa ela já tem em si o Espírito Santo. Este, meus irmãos, é o selo do Espírito Santo. Ela se converteu, ela tem o selo do Espírito Santo, que é o Espírito Santo em nós. Ok? E há também o batismo no Espírito Santo, que é o que nós estamos falando hoje. Tá? Que é o Espírito Santo sobre nós. Este é o batismo no poder. Amados, o que se via lá em Corinto, e se vê também, infelizmente, em alguns casos, hoje inclusive, são fenômenos ali humanos, né, de origem maligna, com falas desconexas. E isto, meus irmãos, vamos dizer assim, desprezar a fonte que gera e distribui este dom, ou seja, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos deixar claro também, aqui, meus amados, precisamos deixar claro também que falar em línguas no culto traz a necessidade da interpretação, a não ser que seja uma menção esporádica, momentânea, de segundos, uma exposição, uma explosão do Espírito de Deus, rápida, concisa e direta, nesta relação individual sua com Deus. Porque, como nós vemos e entendemos também que existiu lá na igreja de Corinto, muitas coisas, e nós vemos hoje também, infelizmente, nós vemos hoje também representações teatrais, sabe? Com falsas demonstrações de espiritualidade. Parece que a pessoa quer chamar a atenção para ela, se dizer espiritual, se mostrar como maior do que todos e todas que estão ali naquela reunião. Isto, meus amados, a exceção, é claro, porque no verdadeiro agir do Espírito no homem, isto edifica a sua igreja e glorifica
a Deus. 1 Coríntios 14, 5 nos fala, né, que ele quer que todos falem em línguas, mas antes ele prefere que se profetize, porque maior é o que profetiza do que aquele que fala em línguas. E não, né, a não ser, no caso, né, a não ser que haja ali intérpretes para que a igreja receba esse falar em línguas e seja edificada por isso. Ok? Portanto, meus irmãos, entendam que o culto ao Senhor não pode ser atrapalhado ou obstruído pela manifestação de qualquer dom espiritual. Não pode, de maneira nenhuma. Estes devem ser vistos na igreja, claro, isso é fato. Porém, sem ocupar ali o espaço do culto, ou gerar uma desordem, gerar transtornos. 1 Coríntios 14, versículo 9, versículo 26 também nos fala a respeito disso. E isso, meus irmãos, nós vimos e entendemos e temos que entender que o dom de falar em línguas, ele não pode de maneira nenhuma ser desprezado. Ao contrário, ele tem que ser buscado. Você tem que buscar o dom de línguas. Mas ele deve ser usado seguindo algumas regras, para que haja um culto com ordem, respeito e zelo. O culto é ao Senhor. Então, as expressões físicas que nós temos e devemos usar seria para a nossa edificação e edificação da igreja. O culto é ao Senhor. Nós não podemos interferir no bom andamento do culto. Ocorre que nós podemos até falar em línguas, mas aquele pouco tempo, aquele pouco espaço, aquele momento que nós explodimos na relação com Deus, mas isso pode ser contido, porque nós temos o domínio sobre o Espírito. Amém? É dessa maneira que traz a palavra de Deus. Então, tem que ser seguido, tem que ser usado sim, mas seguindo o que? Algumas regras. Né? O culto deve ter e deve seguir uma ordem, deve ter respeito, deve ter zelo. Quando nós vemos isso lá em Marcos 16, versículo 17 e 18, meus amados, ele expressa, se vocês leiam lá depois, eu não vou ler para não tornar a aula muito longa, mas ele tem o cuidado de posicionar o Jesus ressuscitado comissionando os seus discípulos com autoridade e poder sob o seu nome. Suas palavras vêm como sendo alguma coisa ali para o futuro. Aqui nós não vemos o cumprimento naquele momento, mas nós vemos sim a promessa, ou seja, o falar em línguas seria um sinal para aqueles que crescem e este sinal ele vem acompanhando com, inclusive, o expulsar de demônios, o de curar enfermos, e estas informações que eu trouxe aqui aos irmãos, para deixar bem claro para os irmãos, porque vocês não vão encontrar ela aqui na revista, elas foram extraídas através do livro O Cristão Pentecostal, ok? Então, se vocês tiverem a revista e vocês não acharem algumas informações dessas aqui, podem pesquisar no livro O Cristão Pentecostal, vocês vão encontrar todas essas informações lá. Mas encerrando, meus amados, como nós já vimos, a glossolalia verdadeira é um sinal da presença do Espírito Santo. E isso está diretamente associado ao recebimento do poder para testemunhar. Há, portanto, meus irmãos, uma expressão de louvor nesta ação. E isso traz uma ligação pessoal com Deus. 1 Coríntios 14, 2, 14, 28, 14, 4 também nos traz assim. Agora, o que você precisa entender, o que todos os cristãos, todos nós precisamos entender, meu irmão, é que o batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com a obra regeneradora, como nós já falamos, e eu repito para que fique bem firme na mente de vocês. Tá ok? Então, ser regenerado pelo Espírito Santo é uma coisa, já ser batizado por ele é outra, é algo adicional, é algo que suplementa, ok? Atos 1,5 diz assim, porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo
dentro de poucos dias. Então eles já estavam batizados por água, já haviam sido regenerados, já haviam sido perdoados por Jesus, e ainda o Espírito Santo viria dentro de poucos dias. E assim nós entendemos também desta forma, conforme João 15,3 apresenta. Ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ocorre que nós sabemos também que nem todos, né? Ali se referia ali a Judas, em João 13:11, então nem todos são transformados. Há necessidade de uma busca verdadeira, de uma entrega verdadeira, de um relacionamento verdadeiro com Deus. Assim nós seremos sim regenerados. Portanto, alguém pode sim ser regenerado e ainda não ter sido batizado com o Espírito Santo. Ou seja, você pode sim ser salvo e ter em si qualquer um dos dons gratuitos de Deus. Porém, não fique acomodado ou satisfeito com o que você recebeu. Né? Deus ele sempre permite o poder segundo a fé e a busca do cristão, daquele seu servo, daquele seu filho que se relaciona com ele. Portanto, busque, meus irmãos, como igreja de Cristo que você de fato é, todos os dons pertinentes a esta igreja, conforme a promessa que nós já vimos nessa aula de hoje aqui. Amém? Que Deus abençoe, espero que tenha ficado claro para os irmãos. Esta é apenas a primeira aula, nós temos muitos assuntos a tratar ainda nesse trimestre, nesse terceiro trimestre aqui. E eu acredito que vai ser muito proveitoso para todos os irmãos, com muitas informações. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês tenham uma semana maravilhosa, sempre na presença de Deus. Amém? Deus abençoe.